Você vai ver hoje no Jornal da Assembleia. Parlamentares lamentam a morte do ex-prefeito de Penedo e ex-deputado federal Alexandre Toledo. Composição de tributos que eleva o preço dos combustíveis em Alagoas volta a ser tema de debates. Veja ainda, deputados rejeitam 2 vetos do governo. E o plenário recebe a visita do senador Fernando Collor de Mello. O Jornal da Assembleia começa agora. Olá! A sessão que abriu os trabalhos legislativos da semana no plenário contou com a presença do senador Fernando Collor de Mello, que falou sobre a importância do poder legislativo em atender às demandas da população. Ainda na sessão, a deputada Ângela Garrote voltou a fazer pronunciamento e cobrar explicações do secretário de Estado da Fazenda, George Santoro, para a composição de tributos que eleva acima da média nacional o preço dos combustíveis em Alagoas. A deputada Ângela Garrote, do Progressistas, voltou à tribuna para falar sobre o valor que serve de referência para a cobrança de impostos sobre o combustível. A parlamentar apresentou 4 notas fiscais que mostram a chamada pauta como uma das mais caras do país. A pauta mais cara de 29%. E sabe quanto fica o litro, Santoro? Que os deputados têm o discurso vazio para os postos de gasolina que tem funcionário para pagar, que tem os tributos do Estado, fica 50 centavos o lucro para os donos dos postos. De 5,52, isso é de dia 9 de março. Aí de 5,52 tem Alagoas, aí eu venho para a divisa. Lá é 4,91, que é Pernambuco, e a divisa, que é Sergipe, de 5,22. O alto valor da pauta se reflete em aumentos nos preços dos combustíveis, gerando problemas para empresários e consumidores. Eu abasteci o meu carro, uma caminhonete a diesel, e custou o abastecimento R$ 292,73. Nesse valor, presidente, tem de tributos para o governo federal R$ 6,94. E de tributos estaduais, R$ 52,69. Uma carga tributária pesada e um custo muito além do que se podia imaginar e conviver com condições, sobretudo, de, nessa ou naquela atividade comercial, obter lucros que possam manter empregos, empresas funcionando e a população convivendo de forma e condição mais digna. Como é que existe uma taxa, uma sobretaxa, uma taxa da taxa que o governo bota na pauta, maior do que o cidadão está pagando na bomba? Isso é para terminar, deputada Ângela, de matar o empresário. A deputada Ângela Garrote criticou o atual secretário estadual da Fazenda por acusá-la de fazer discursos vazios e recebeu a solidariedade dos demais parlamentares. E pode parecer vazio para quem não sabe ouvir. Pode parecer vazio, senador Fernando Collor está hoje aqui, para quem não sabe ouvir e dialogar. Vossa Excelência trouxe um anseio das pessoas que sentem no bolso o quanto pesa o preço do combustível. Essa, deputada Ângela Garrote, é o costume deste governo. Este é um governo que não fala a verdade, que critica e que tem necessidade de sempre estar postando, mesmo postando asneiras, como é o caso do secretário George Santoro. No momento em que fez uma referência dessa, eu quero dizer até e pedir ao secretário que ele reveja, que ele repense o que ele disse. Porque se tem um poder que tem contribuído muito para a sociedade alagoana, esse poder é o poder legislativo estadual. O líder do governo tentou amenizar as críticas. Afirmou que a maior parte do valor dos combustíveis se deve a preços internacionais e se ofereceu para construir um diálogo entre o executivo e o legislativo. Os preços dos combustíveis, eles variam muito. Eu tenho aqui, já mostrei até a Vossa Excelência, um posto em Alagoas que cobra R$ 6,00 no litro de gasolina, que já foi até fiscalizado também. E esse debate é amplo. E eu parabenizo Vossa Excelência. Precisa-se chegar a um caminho do meio
precisa chegar a um denominador comum e conte conosco, deputada. Se Vossa Excelência precisar conversar com o secretário, conversar com os técnicos, para que possamos aprimorar cada vez mais essa questão da cobrança, da pauta, nós estamos à sua inteira disposição. A sessão contou com a presença do senador da República por Alagoas e ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, do PTB. Ele foi amplamente cumprimentado por todo o plenário e, ao fim dos trabalhos, falou sobre a visita de cortesia ao Parlamento alagoano. Visitar o Poder Legislativo é sempre um orgulho para todo aquele que recebe o convite, como hoje recebi de Sua Excelência o senhor presidente da Assembleia, o Dr. Marcelo Vitor. É um momento de congraçamento político, é um momento em que nós tomamos conhecimento da temperatura política do Estado e, sobretudo, numa sessão como hoje, em que tantos debates ocorreram e que nos deixa claro e que demonstram esses debates o interesse que os deputados estaduais têm em trazer aqui a esse debate os problemas que afligem a população alagoana. Por isso, meus parabéns a toda o pleiade de deputados que compõem a Assembleia Legislativa de Alagoas, particularmente pela condução exemplar do presidente Marcelo Vitor e a satisfação de ter recebido honrosamente esse convite para hoje comparecer. Ainda na sessão desta terça-feira, o plenário rejeitou 2 vetos do governo. Antes, os parlamentares lamentaram a morte por Covid-19 do ex-prefeito de Penedo e ex-deputado federal Alexandre Toledo. Vários deputados se revezaram em destacar a figura pública que foi Alexandre Toledo para o estado de Alagoas. O falecimento do ex-deputado federal Alexandre Toledo, vítima da Covid-19, foi profundamente lamentado em plenário. 1 minuto de silêncio foi respeitado. Familiar de Alexandre, o deputado estadual Bruno Toledo, falou do momento de consternação da família. Um dia muito triste para o povo de Penedo, um dia muito triste para o povo de Cajueiro, um dia muito triste para os colaboradores da usina Paísa, o dia em que perdemos Alexandre Toledo, depois de mais de 60 dias, senhor presidente, de uma luta desumana pela vida. Alexandre contraiu o vírus, lutou até onde pôde, se tinha algum elemento disponível na medicina, foi disponibilizado, teve todas as chances para lutar por sua vida, mas infelizmente sucumbiu a esse vírus que tem matado tantos brasileiros. Alexandre Toledo tinha 65 anos, também foi secretário estadual de saúde de Alagoas e prefeito de Penedo. O seu grande legado foi o que ele fez de bem em prol de Penedo e em prol de Alagoas. O homem de bem, o homem guerreiro, o homem aguerrido que foi Alexandre Toledo. Deixou aqui a sua marca enquanto militante da saúde pública, enquanto trabalhador que prezava, olhava pelo cidadão que precisava lá da ponta, do seu interior, e precisava do atendimento básico, deputada Albuquerque. E isso faz toda a diferença. De uma cordialidade, de uma simplicidade muito grande. Então, deputado Bruno Toledo, que Deus o tenha, que a família, não é, nesse momento tão difícil, recebo não só o meu, mas os votos de toda essa casa, e que sua passagem por aqui, não é, ela não foi em vão, ela deixou exemplo. Do grande político que foi Alexandre, do grande prefeito de Penedo, do grande deputado federal. A história de Alagoas se mistura com a história de Alexandre. A história de Penedo tem uma contribuição, Alexandre tem uma contribuição importante nessa história. Um homem de coração, era um homem de coração enorme, um homem que, como cidadão, como político, como empresário, contribuiu de maneira decisiva para Alagoas. Homem de ideias grandes, né, de propósitos grandes. Eu fico aqui o meu registro de que
o empresário Alexandre Toledo, o cidadão, o amigo, o deputado federal que foi, secretário de saúde que atuou com zelo por Alagoas. Fica aqui a minha colocação, não só para o deputado Bruno, mas para toda a família. Um homem simples, bom caráter, sujeito equilibrado, elegante no trato, cumpridor das suas obrigações e, como você próprio colocou, um sujeito que conseguia fazer a atividade política de forma bastante determinada, muito eficaz, inclusive, nesse mistério, mas, contudo, tendo a tranquilidade de conviver com os contrários de forma sempre respeitosa. Tive pouco contato com o Alexandre, mas sempre foi um cara simples, de uma conversa tranquila. O presidente do Legislativo também apresentou as condolências do poder à família e amigos de Alexandre Toledo. Sei da relação dos senhores e é um momento triste para todos nós e principalmente para a família próxima e os seus correligionários políticos. Alexandre era um grande líder na cidade de Penedo e em várias cidades também, circunvizinhas, e deixa muitos órfãos. Mais uma vítima da guerra que estamos vivendo. Então, fique registrada a nossa solidariedade e o sentimento de pesar. A sessão ainda contou com a rejeição de 2 vetos. O primeiro sobre o orçamento da segurança pública. Que já tramita nessa casa uma mensagem do governo do Estado que garante o remanejamento após aprovado por essa casa, discutido e aprovado, garante todos os remanejamentos que sejam necessários. Então, essa votação... não há nenhum problema se manter os vetos ou se derrubar, porque o remanejamento será garantido para a Polícia Militar e demais órgãos quando aprovado o pedido do governo do Estado. O segundo sobre o projeto de lei que prevê que farmácias recebam os recipientes de remédios usados ou vencidos, a chamada logística reversa. Senhor presidente, só para pedir o apoio também, agradecer também a indicação da bancada do PP. Esse veto trata justamente de um projeto de lei da logística reversa dos medicamentos, que nada mais é do que autorizar as farmácias a receberem medicamentos vencidos e também embalagem de medicamentos vencidos, que já respeita, inclusive, o decreto federal e a logística reversa nacional. E encerramos aqui esta edição do Jornal da Assembleia. Obrigada por nos assistir e até logo mais.